Mas tu estava falando de compras, eu estava pensando sobre um aspecto de compras. Eu não tenho necessidade nenhuma de compra, né? Eu não tenho esse ímpeto de consumo e de necessidade de coisas. E isso nós já sabemos, eu já falei aqui várias vezes no podcast, que as nossas crenças e as coisas a forma com que nós vemos o mundo vem muito do nosso aprendizado da infância, né? Como que eu faço perguntas cabulosas para a mãe? Vamos ver se eu sei responder, né? Cabulosas no sentido que, por vezes, eu acho que esse tipo de coisa os pais fazem e não sabem nem o porquê, mas fazem dar certo, né? E aí eu tô tentando fazer um reverso pra gente tentar entender isso. Como que tu me ensinou a dar mais valor para as coisas que hoje eu acho e julgo muito mais valorosas, que é educação, que é ensino, que é ter uma boa relação, né? Que é ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, que é ter vínculos afetivos fortes, que é ter conhecimento, que tu sempre me disse, conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai te dar de ti. Mas como que tu construiu essa nossa relação, tanto minha quanto do Mano, tão desprendida de coisas materiais? Ah, que difícil, né? Porque, assim, Porque é, né? os Eu pais... sou e o Mano é. A gente é muito desprendido. Porque a gente sempre deu valor na presença. Agora mesmo a Jéssica estava falando sobre Natal e eu ainda coloco que o Natal, o sentido do Natal é muito mais presença do que presente. Uhum. Porque qual é o significado, vamos dizer assim, um significado espiritual de eu dar um presente qualquer para meu filho, para minha filha, que não tenha significado nenhum? O que isso vai agregar, né? Então, o que eu sempre fiz? Em primeiro lugar, porque a gente não tinha condições financeiras de tantos presentes, né? Na época, a gente não tinha condições que tem hoje. Mas Então, mesmo assim, né? Mesmo a gente não sente essa dor, né? Eu acho que esse é o ponto. não sente a dor do não ter. Exato, exato. E aí não ter a dor do não ter é porque isso foi construído. Sim, eu acho assim, ó, a gente fazia a árvore de Natal todo mundo junto, a gente trabalhava os sentimentos todo mundo junto. Eu lembro que cada vez que a Jéssica chegava da escola, a gente fazia o que eu chamava de evangelho no lar. Então a gente de noite sentava, fazia uma oração e a Jéssica me contava tudo aquilo que passou na escola. Lembra disso, filho? Contava tudo aquilo que tu fez na escola e nós avaliávamos, a gente conversava sobre o assunto. Olha, isso foi legal, o que tu sentiste em cada momento disso? Tu te sentiu triste, tu te sentiu alegre? Então a gente conversava sobre os sentimentos que ela sentia. Porque ela era muito braba, ela era muito enraivada. Então, a maneira que eu consegui trabalhar esse sentimento de brabeza e raiva que ela tinha de tudo foi conversando sobre esses sentimentos com ela, né? Não era uma mãe maravilhosa? Porque assim, ó, a raiva, o medo são sentimentos legítimos, são sentimentos que afetam, são sentimentos primários, né? São sentimentos que afetam realmente as pessoas. E como é que a gente trabalha isso? Falando sobre isso, porque é natural do ser humano, o ser humano sente isso. Tu não pode dizer para a pessoa que não sinta isso. Porque tu nunca me disse. Porque se tu bloquear esse sentimento na pessoa, a partir de determinado tempo, isso vai aparecer de outro modo. Então, tu tem que conversar sobre esse sentimento, ver qual é a validade desse sentimento, se realmente ele é necessário, se não dá para transformar isso em uma coisa mais leve. Então, nós conversávamos muito todos os dias depois da aula. Tinha um momento em que a gente conversava sobre isso. Então, a gente foi construindo dentro do nosso lar uma relação de amizade entre nós. Então, isso eu acho importante, o que nós estávamos conversando agora há pouco. Hoje em dia não tem tempo para isso. Hoje em dia as pessoas não têm tempo de sentarem com os filhos e conversarem sobre as coisas, e sentirem o que cada filho está sentindo e conversarem sobre eles, sobre isso. A conversa é uma coisa especial, é necessária. E hoje em dia, cada um pega seu telefone e cada um
se enfia ali dentro dele, ninguém sabe um do outro. Um dia desses um pai me falou que conversava com o filho pelo WhatsApp dentro da sua própria casa. Deve ser moderno isso, né? Eu não sei, mas eu fiquei impressionada. Eu fiquei também. Né? Então, vejam bem, são maneiras diferentes de lidar com sentimentos. Eu acho que todo sentimento tem que ser dito, sentido e muitas vezes avaliados, transmutados. Então, só assim, né? Isso é autoconhecimento. Para a gente realmente saber o que eu estou sentindo. Isso é uma pergunta importantíssima que eu acho que a gente deve se perguntar cada vez que a gente está sentindo alguma coisa. Isso também é da TCC, né? O que tu está sentindo? Aconteceu uma coisa. O que passou na tua cabeça? O que passou na tua cabeça? O que tu está sentindo? Esse sentimento, ele é real? Ou é um sentimento que não é o fato em si que faz tu sentir aquele sentimento? É um fato que aconteceu há muito tempo atrás e que tu trouxe esse fato e esse sentimento de um lugar que não é esse. Então, o conhecimento de si próprio é importantíssimo. É tudo na vida. Pensando que isso eu acredito que sim, olhando para a ciência, né? A ciência nos diz que quem tem vínculos afetivos fortes tem menor necessidade de consumo. Porque talvez isso tenha sido uma fonte de nós sermos tão desligados com o consumo. Mas além disso, como que era a tua conduta no dia a dia em relação a compras e ensinar? Porque eu acho que pode ajudar mais pessoas que ou têm filhos, né? Ou mesmo se entender, tipo, como que o meu pai e a minha mãe lidavam com o consumo e como que isso faz com que hoje eu lide com o consumo. Porque se hoje eu lido com o consumo comprando só o que é necessário, significa que tu me ensinou alguma coisa sobre isso. A gente sempre comprou o que era necessário em todos os departamentos, assim, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, brinquedos, por exemplo. Nunca teve isso. Os brinquedos, o que é necessário para uma criança brincar? E eu me lembro sempre que eu guardava, isso eu aprendi também, eu tenho uma comadre que também tinha os filhos junto comigo. Teve o filho mais velho dela junto comigo e a gente conviveu muito junto durante o nascimento dos nossos filhos e eu aprendi muito com ela isso. Ela guardava os brinquedos e fazia um rodízio de brinquedo com as crianças, com os filhos dela, e eu aprendi também a fazer dos meus, entendeu? Então, assim, quando esvaziava o brinquedo, aquele brinquedo, aí eu trazia um brinquedo novo para que ele pudesse brincar de novo com aquilo e aproveitar todo o possível daquele brinquedo. Aí depois trocava de novo. Aí trocava de novo. Mas na época a gente tinha uma vida muito rural. Então as brincadeiras eram muito fora de casa. O que não acontece hoje em dia também, né? Então a gente brincava, não tinha telefone, nada disso. Então hoje em dia aquilo que tu precisa é completamente diferente. Hoje em dia, uma criança de 6 anos precisa de um telefone. Ela é Não, porque eu acho que não é necessário uma criança de 6 anos ter um telefone. Sabe, mas hoje em dia... E como impor esse limite? Porque eu acho que esse é um outro ponto que as pessoas têm dificuldades. Consigo mesma e com os outros. Eu acho que tu sempre impôs limite para mim, de uma forma muito amorosa, mas nunca sem impor o limite, sabe? Nunca eu fui uma pessoa que me passei nas coisas, porque eu sempre tive limite. Daqui tu pode, daqui tu não pode. E não tem conversa. Só que tu sempre fez de uma forma muito amorosa.